Resolva o seguinte sistema algébrica e graficamente e o classifique. Pessoal, esse exercício aqui pede três coisas. Ele pede para nós resolvermos esse sistema de forma algébrica, que nada mais é do que você, por meio dos cálculos algébricos, encontrar o valor do x e do y. Aqui você pode utilizar o método da adição, o método da substituição, da comparação ou qualquer outro método que você consiga descobrir o valor do x e do y. Também nós vamos responder esse sistema graficamente. Aqui nós vamos precisar desenhar o plano cartesiano e desenhar as duas retas das equações, beleza? E por último, nós vamos classificar o sistema, classificar em SPD, SPI ou SI. Antes de começar a resolver este exercício, já peço a você que deixe aí o seu like, também se inscreve no canal, dê essa força aí pra gente, beleza? Cada like, cada comentário, cada inscrição nos ajuda bastante. Agora sim, vamos para o nosso exercício. Para resolver esse sistema algebricamente, você pode usar, como eu disse, vários métodos, o da adição, substituição, comparação. Neste vídeo, eu vou utilizar o método da adição, mas lá no final eu vou deixar um link para você assistir um vídeo onde eu resolvo vários sistemas utilizando o método da substituição, beleza? Pessoal, o método da adição consiste em adicionar as duas equações de maneira a eliminar uma das incógnitas, uma das letras aqui. Muitas vezes vai ser preciso você multiplicar, aqui a equação por um valor para poder adicionar com a de baixo, de maneira a eliminar uma das letras. Nesse caso aqui, não vai ser preciso fazer isso, porque aqui nós temos 2y e embaixo nós temos menos 2y. Então, quando nós adicionarmos a primeira equação com a segunda, esses valores aqui, o 2y e o menos 2y, vão se cancelar. Então, nós vamos adicionar termo a termo as duas equações. Então, nós vamos pegar aqui x mais 3x, vai ficar 4x, 2y menos 2y, que dá 0. Esses valores se cancelam. Vou colocar aqui mais 0. E 1 mais 11 dá 12. Então, olha só. Quando nós adicionamos as duas equações, nós conseguimos cancelar a incógnita y. Dessa forma, nós ficamos com uma equação que tem apenas uma letra, uma incógnita. Com isso, conseguimos encontrar o valor do x. Temos que 4 vezes x é igual a 12. Como o 4 está multiplicando, eu posso passá-lo dividindo. Vai ficar 12 dividido por 4. Logo, x é igual a 3. Achando o x, basta voltar agora em uma dessas equações, substituir o x por 3 e achar o valor do y. Nesse caso, nós vamos escolher a primeira equação por ser a mais simples. Se você escolher a segunda, vai dar o mesmo resultado. Bom, eu vou repetir aqui a primeira equação. Agora eu vou substituir no lugar do x o valor que eu encontrei, que foi 3. 3 mais 2y é igual a 1. Passando 3 para o outro lado, nós vamos ficar com 2y igual a 1 menos 3. Lembra que quando estamos somando, nós passamos o valor subtraindo. Então, 1 menos 3 vai dar menos 2. Logo, 2y é igual a menos 2. Aqui, passando o 2 dividindo, vai ficar menos 2 dividido por 2. Logo, y é igual a menos 1. Dessa forma, nós conseguimos resolver esse sistema algebricamente. Nossa solução é x igual a 3 e y igual a menos 1. Então, já completamos aqui essa primeira parte. Vamos agora resolver esse sistema graficamente. É importante que você saiba que toda equação linear que tem apenas duas incógnitas vai ter como gráfico uma reta. Então, dessa primeira equação aqui, nós vamos ter uma reta no plano cartesiano. Essa segunda, nós vamos ter uma outra reta também no plano cartesiano. Então, basicamente, nós vamos aqui desenhar essas duas retas e verificar a solução desse sistema. Perceba aqui também o seguinte: se nós passarmos o x para o outro lado da equação, vamos ficar com 2y igual a menos x mais 1. Como eu estou multiplicando por 2, posso passar aqui dividindo por 2. Vai ficar menos x mais 1
dividido por 2. Dividir isso tudo por 2 é a mesma coisa que dividir o menos x por 2 e 1 sobre 2. Então perceba que essa forma aqui é a lei de formação da função do primeiro grau, ou função afim. Nós temos que a função do primeiro grau tem essa lei de formação. Um número vezes x mais um outro número b. E o gráfico da função do primeiro grau, da função afim, é uma reta. Então você sempre pode pegar uma equação linear com duas incógnitas e escrever nesse formato aqui, beleza? Mas nem é preciso fazer isso para responder de forma gráfica, tá certo? Primeiramente, vamos desenhar aqui nosso plano cartesiano. Beleza, já desenhamos o nosso plano cartesiano, agora vamos desenhar as retas das duas equações. Lembrando que para você desenhar uma reta no plano, basta você encontrar dois pontos que pertencem a essa reta. Por exemplo, se você descobrir que uma reta possui esse ponto aqui, ponto de par ordenado 2 e 5, e você descobrir que essa mesma reta possui o ponto de par ordenado menos 5 e 2, por esses dois pontos passa apenas uma única reta. Então, olha que fácil, pessoal. Basta você descobrir dois pontos, dois pares ordenados, que é a solução da primeira equação, que você consegue desenhar a reta dela. A mesma coisa para a segunda equação. Bom, vamos apagar aqui essa reta, porque não é essa a reta do exercício. Nós vamos descobrir agora a reta da primeira equação. Vou apagar essa parte aqui também, para termos um pouco mais de espaço. Pessoal, eu já vou utilizar aqui esse par ordenado que nós descobrimos, beleza? Porque esse par ordenado é uma solução do sistema. E para ele ser solução do sistema é porque ele é solução da primeira equação e também a solução da segunda equação. Ou seja, quando você troca o x por 3 e o y por menos 1, aqui nessa primeira equação, e faz as continhas, esse resultado será realmente igual a 1. Já aqui embaixo, quando você troca o x por 3 e o y por menos 1, essa conta aqui vai ser igual a 11, certo? Então, esse par ordenado pertence à reta da primeira e à reta da segunda equação. Eu já vou marcar aqui, tá? Esse par ordenado 3 e menos 1 no plano cartesiano. Lembra que o primeiro número é o x e o segundo é o y. Então, olha só, x, 3 e y menos 1. Esse ponto aqui, é o ponto que tem o par ordenado x igual a 3 e y igual a menos 1. Então, para desenhar o gráfico da primeira equação, basta nós descobrirmos mais um par ordenado que é solução dessa equação. E para achar outro par ordenado que é solução daqui, pessoal, é bem tranquilo. Basta você substituir o x ou o y por qualquer número. Por exemplo, sempre procura pegar o mais simples, 0, 1, porque aí você resolve com menos trabalho. Então vamos colocar aqui no lugar do x o 0, que é mais simples. Então se o x for 0, nós vamos ter o seguinte, 0 mais 2y é igual a 1. Passando o 2 dividindo, nós vamos ficar com y igual a meio, ou seja, quando o x for 0, o y vai ser meio. Então, esse par ordenado é uma outra solução da primeira equação. Vamos marcar esse par ordenado no plano cartesiano. Esse par ordenado ele vai estar bem aqui no eixo y, entre o 0 e o 1. Bom, dei o zoom aqui para a gente enxergar um pouco melhor. Então, esse ponto aqui é o ponto 0, né? X igual a 0 e y igual a meio. Agora que nós temos esses dois pontos, que é a solução da primeira equação, nós podemos desenhar uma reta que passa por esses dois pontos. Vamos desenhar ela aqui de vermelho. Beleza, pessoal, essa reta aqui é a reta da primeira equação, x mais 2y igual a 1. Se você quiser, você também pode escrever naquele formato que a gente viu, que seria y igual a menos meio de x mais 1 sobre 2, tranquilo? Agora vamos desenhar a reta da segunda equação. Lembrando que esse ponto 3 e menos 1 pertence à equação aqui de baixo também. Então basta encontrar um outro ponto pertencente, né, que é solução nessa segunda equação, e desenhar a nossa reta. Então, quando o x aqui for 0, nós vamos ter o seguinte. Vai ficar 3 vezes 0 menos 2y igual a 11.
essa parte aqui vai se cancelar e passando o menos 2 dividindo, nós vamos ficar com y igual a menos 11 sobre 2. R$ 11 para duas pessoas dá 5,50. Então essa conta vai dar menos 5,5. Então, olha só, o par ordenado 13 menos 1 nós já vimos que é uma solução dessa equação. E achamos agora que o par ordenado 0, né, x igual a 0 e y igual a menos 5,5, que você pode também escrever menos 11 sobre 2, certo? É uma solução dessa segunda equação. Esse par ordenado 0 e menos 5,5, ele vai estar aqui exatamente em cima do eixo y, nesse ponto aqui, ó. Então, nós temos esse ponto, que é o par ordenado 0 e menos 11 meios, e esse ponto aqui, que é a solução dessa equação. Com esses dois pontos, nós conseguimos desenhar a nossa reta. Então, olha só, essa reta verde é a reta da equação 3x menos 2y igual a 11. Perceba que essas duas retas, elas são concorrentes, ou seja, elas se encontram em um único ponto. E esse ponto de encontro é exatamente a solução que nós encontramos aqui nesse sistema. Nesse caso aqui, como esse sistema possui apenas uma solução, que é esse ponto aqui, a classificação dele será SPD, Sistema Possível Determinado. SPD, Sistema Possível Determinado, que é quando o sistema possui uma única solução. No caso, esse ponto aqui de encontro das duas retas. Vou mostrar agora para vocês um resumo que vai ajudar bastante nesse tipo de atividade. Então fica aqui até o final, tá certo? Mas antes disso, perceba que nós conseguimos resolver o sistema algebricamente, graficamente e também classificamos ele em SPD. Futuramente eu pretendo gravar outros 2 vídeos respondendo o sistema SPI, né, desenhando também as suas retas, o gráfico deles, e também um sistema SI, Sistema Impossível. Vamos agora para o resumo. Bom pessoal, é esse resumo aqui que eu preparei para vocês. Todo sistema linear 2x2 pode acontecer 3 situações. Pode acontecer de o sistema não ter solução, nesse caso ele será chamado de sistema impossível, ou simplesmente SI. Pode acontecer também de ele ter apenas uma única solução, nesse caso ele será chamado de sistema possível determinado. E pode acontecer de ele ter infinitas soluções, nesse caso ele será chamado de sistema possível indeterminado. Observe também, pessoal, que quando você desenha duas retas no plano cartesiano, pode acontecer também 3 situações. As retas, elas podem ser concorrentes, ou seja, elas se encontram em apenas um local. Elas podem também ser colineares, né? Elas serão a mesma reta, né? Reta R igual a reta S. Nesse caso, elas se encontram em infinitos pontos. E a terceira situação é que elas podem ser paralelas. Elas nunca se tocam. Então, quando o sistema for possível determinado, as retas serão concorrentes. Sempre isso vai acontecer, beleza? E toda vez que o sistema for possível indeterminado, ou seja, possuir infinitas soluções, as retas serão colineares. E quando não houver solução, quando o sistema for impossível, as retas serão paralelas. Observe que como o sistema é SPD, ele vai ter uma única solução. Então só há um ponto de encontro entre as duas retas. Nesse caso aqui, como possui infinitas soluções, haverá infinitos pontos de encontro entre as duas retas. Por isso que elas são colineares. E quando ele é impossível, não possui solução, as retas nunca vão se encontrar. Sempre serão paralelas. E para fechar aqui, para você descobrir se o sistema é SPD, SPI ou SI, basta você perceber o seguinte: quando ele for SPD, você vai conseguir encontrar o valor do x e o do y. Como nós fizemos aqui, ó, nós encontramos o valor do x e o valor do y. Nós conseguimos achar, certo? Mas se por acaso, durante os cálculos, você conseguir eliminar o x e o y ao mesmo tempo e chegar a uma igualdade, por exemplo, 10 igual a 10, 0 igual a 0, 5 igual a 5, menos 5 igual a menos 5. Se você chegar em uma igualdade nesse formato aqui, você já pode concluir que o sistema é possível indeterminado. Ele possui infinitas soluções e as suas retas serão colineares.
E se por acaso você também conseguir eliminar lá o x e o y, né, as duas incógnitas, e chegar a uma igualdade não verdadeira, por exemplo, 10 igual a 2, 0 igual a 5, menos 8 igual a raiz de 2. Se você chegar em uma igualdade que é falsa, né, que nós chamamos de absurdo ou contradição, você já pode concluir também que o sistema é impossível. Ele não possui solução. Logo, as suas retas serão paralelas, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha também esse vídeo com seus amigos, familiares, para dar aquela força aqui pra gente, beleza? Fica com Deus e até mais. Valeu!